boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você está assistindo esse canal, mas é com muita alegria que estou aqui de novo para a gente fazer uma reflexão aqui da Palavra de Deus. Aprendemos junto. Esse é o canal da esperança. Esse é o canal que nós possamos aprender, podemos, melhor dizendo, aprender cada dia mais, da mensagem de esperança que Deus deixou na sua palavra para nos animar, para nos confortar, para nos salvar, para nos renovar e para ser uma luz, uma lâmpada na nossa vida, nos nossos caminhos a cada dia para a glória de Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma reflexão da palestra. O título será domatização, ser domatizado, ou seja, ser ensinado. Você gosta de ser domatizado? Você gosta de ser ensinado? Ser domatizado pelos homens, pelos pastores, pelas igrejas. Será que isso é correto? Será que isso é bíblico? Será que é errado ser domatizado, ser ensinado? Será que é errado? Quem sou eu para dizer sim ou não? Mas a palavra de Deus, ela é a pedra fundamental. Ela fala de Cristo. Cristo veio aqui, deixou o seu exemplo e deixou registrado na sua palavra. E Ele é quem vai dizer se é correto ou não. Nesse momento eu convido você a fechar os olhos e fazer uma breve oração para a glória de Deus, para que nós possamos falarmos não nossas palavras, mas a palavra de Deus venha falar na minha boca e ao nosso coração, para que possamos aprender. Amém? Poderoso Pai que está no céu, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, teu Santo Espírito nesse momento. Esteja me ensinando, esteja nos ensinando através da tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, já te agradecemos, em nome de Jesus, que não viemos dar ouvido ao homem, não dar ouvido a pastores, dar ouvido, Senhor, às igrejas, mas viemos dar ouvido à tua palavra. Entregamos nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e respeitar, meu Pai, pela tua graça, aqueles que o Senhor tem colocado, Senhor, para dirigir a tua obra aqui na terra também. Nós te pedimos, te agradecemos pela certeza que o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, ser domatizado é vontade de Deus, ser domatizado pelo homem, pelas igrejas, ou por igreja, ou por pastores, por pessoas. Será que isso é bíblico? Porque eu gosto de dar estudo. Eu já conversei com várias pessoas. E muitas pessoas às vezes falam para mim: olha, você foi domatizado. Seu pastor lhe domatizou. Uma pessoa lhe domatizou. Mas isso é errado. Será que é errado ser domatizado, ser ensinado? Eu vou abrir aqui uma passagem aqui em 1 Pedro. 1 Pedro. Deixa eu ver aqui, eu estou em Tiago. 1 Pedro. Um momento aqui, viu? Perdão. É 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 20 e 21. Acompanhem comigo. Essa mensagem vai ser uma breve mensagem, só uma reflexão para a gente aprender mais um pouquinho aqui sobre se é correto ser domatizado por homem, por pastores, por pessoa ou não, certo? Então o verso 20 fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular ilucidão. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha.
A palavra de Deus não foi dada por vontade humana. Então você não pode realmente, né, receber a dogmatização de vontade o quê? Humana. Mas veja, eu li só até a vírgula. Depois da vírgula aqui do capítulo 21 fala assim: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Olha, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, nada das Escrituras foi escrita por vontade humana, mas foi pessoas humanas que escreveram a Bíblia, mas inspirado, melhor dizendo, pelo Espírito Santo de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eles não usaram as suas próprias palavras. Então, se você está sendo dogmatizado por homem, tenha cuidado. Mas se estiver sendo dogmatizado por homens de Deus, que estão passando para você uma mensagem que vieram de homem, mas de homem inspirado pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, então você deve sim aceitar essa dogmatização. Por quê? Muitas pessoas não querem ser dogmatizadas por pastores, por homens. Eu quero ler mais um verso para reforçar esse assunto. Veja aqui em Mateus 28, o verso 18 e 20, certo? Verso 18 e 20 fala assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou e lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus enviou quem aqui? Os seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos, ou seja, enviou pessoas. E o verso 20 é bem interessante. Ensinando. Quem deve ensinar? Os homens que Deus enviou, os seus discípulos que Deus enviou, ensinando a guardar todas as coisas que vós tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O método de Deus. Deus enviou seu Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o Evangelho de João 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele deixou um exemplo, está aqui na sua palavra. Só que além dele deixar a sua palavra, ele deixou pessoas como Pedro, como os apóstolos e como os outros demais, os cristãos, aqueles que buscam a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, a passar para frente a vontade de Deus, tanto pregando a palavra, ensinando a palavra, como testemunhando da palavra e ensinando, dogmatizando a guardar todas as coisas. Estarei convosco até a consumação do século. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, preste atenção. Se você não quiser ser dogmatizado por homens de Deus, você será só dogmatizado por homens do diabo, enviado pelo diabo. Deus, ele ensina através de pessoas. Não é um anjo que vem lá no céu lhe ensinar. Deus não vai descer lá do céu e vai lhe ensinar. O Espírito Santo, ele não vai lhe ensinar ele mesmo, mas ele usa outras pessoas, como usou os discípulos no dia do Pentecoste, e até hoje ele usa pessoas, o Espírito Santo. Afinal, a Bíblia fala que aquele que se coloca na mão de Deus, ele se torna um templo do Espírito Santo para ensinar outras pessoas. Então, essa falácia de dizer que eu não quero ser dogmatizado porque você foi dogmatizado por pastor, por igreja, por homem, é uma falácia.
essa pessoa ela foi dogmatizada por quem? Por pessoas que falaram, ensinaram essas meia-verdade para essas pessoas. Se ela não quer ser dogmatizada pela igreja de Deus, será dogmatizada pela igreja do diabo? Lembra de Filipe? Deus enviou Filipe, Atos, está lá em Atos, livro de Atos, estou esquecido o verso nesse momento. Mas Deus enviou Filipe para ensinar, dogmatizar, orientar o eunuco. O eunuco entendeu a palavra de Deus e logo foi batizado. Eu vou procurar esse é Atos 8. Atos 8. Atos 8, verso 26. A partir do verso 26, eu não vou ler, mas eu vou deixar aqui o capítulo e o verso para você ler. Atos 8, do 6 ao, vamos dizer assim, até o 40, o encontro de Filipe com o eunuco. O anjo do Senhor apareceu a quem? A Filipe, e orientou para ele ensinar o eunuco. Ele orientou para ele ensinar o eunuco. Por que o anjo do Senhor não foi lá e ensinou? Porque Deus não desceu e foi o próprio Deus a ensinar. Porque Deus quer usar você, meu irmão. Agora Deus quer usar você para dogmatizar da forma correta. Não é errado dogmatizar as pessoas da forma correta, com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O errado é você ser dogmatizado por homens. E se você tem isso na sua mente, que não quer ser dogmatizado de forma nenhuma por ninguém, é porque o diabo dogmatizou dessa forma. Porque eu fui dogmatizado. Sua filha foi dogmatizada por você? E a questão é, eu estou sendo dogmatizado correto ou da forma errada? Sou dogmatizado por homem de Deus ou por mensageiro do inimigo? Homens do inimigo. Sou dogmatizado pela igreja de Deus ou pela igreja do inimigo? O diabo ele usa o mesmo método de Deus. Se Jesus enviou os discípulos para ensinar, para pregar, para dogmatizar as nações, enviou a mim e a você, se coloca nas mãos de Deus. Se Deus assim enviou, o diabo também usaria pessoas para dogmatizar, para ensinar falsas verdades. E uma das falsas verdades é querer dizer que o homem não pode ser dogmatizado por outro homem, por outra pessoa, pelo um pastor, pela uma igreja. Não vou aprender sozinho. Não foi assim que Deus deixou na sua palavra. Ide a todo mundo pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então nós precisamos sim dogmatizar, mas da forma correta, ensinar da forma correta, não as nossas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Precisamos sim. O diabo também usa o mesmo método de Deus. Qual é o seu método? Quando você lê lá Gênesis 3, a queda do homem, foi que ele usou para tentar Eva, para enganar Eva. Esse mundo caiu em pecado. Ele usou a serpente? Por que ele não usa mais serpente hoje? Porque tem pessoas para ele usar. E a diferença é porque Deus só tem uma forma de dogmatizar, através da sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E o diabo tem muitas fontes, afinal ele é o pai da mentira. João 8:44. Ele é o pai da mentira. Ele dogmatiza as pessoas de várias formas.
e uma forma sutil. É colocar, meter na cabeça de muitos que não devem ser dogmatizados por ninguém, por pastores. Você foi dogmatizado por pastores, você foi dogmatizado pelas igrejas, por outra pessoa, e essa pessoa que está falando dessa forma foi dogmatizada pelo quê? Pelo mensageiro do inimigo, mensageiro do diabo. Eu fui dogmatizado pela palavra. A dogmatização pela palavra vem, ela nos dá liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Ela traz para você uma forma de você raciocinar, de você pensar, de você escolher. E o diabo não chega para as pessoas e assim acabou. Olha, eu quero aprender sozinho. Eu vou pesquisar sozinho. Isso não vem de Deus. A palavra de Deus fala em João 10, verso 10, se eu não estiver enganado. Fala lá que Jesus fala que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Como é que as ovelhas de Deus ouvem a voz de Jesus? Através de seus servos, mesmo falhos, pecadores, mas colocou na mão de Deus. Ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Mais uma palavrinha que eu esqueci: ensinando todas as coisas até a consumação, ensinando todas as coisas, a guardar todas as coisas. Isso é dogmatização. Isso é ensinar. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, pense, tire essa ideia da sua cabeça. Você que se acha um filósofo, alguém ensinou isso para você, alguém dogmatizou você de uma forma correta, não, melhor dizendo, de uma forma errada, porque a forma correta é através da palavra de Deus. Que eu digo com muito orgulho e muita alegria. Eu fui dogmatizado por homens, sim. Eu sou dogmatizado pela uma igreja, sim. Por pastores também, sim. Mas a minha dogmatização desses homens, ele me levou à palavra de Deus. Foi uma dogmatização vazia, materialista. Você me dá a oportunidade de pesquisar, não. Mas uma dogmatização verdadeira, levando eu à fonte da verdade, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, verso 105. Que Deus te abençoe. Que você tire essa ideia que não deve ser dogmatizado por ninguém, por homem nenhum. Meu irmão, se você não for dogmatizado pelos homens de Deus, pela igreja de Deus, você será dogmatizado pelo inimigo, pelo mensageiro do inimigo. Você será dogmatizado pelo diabo, só que ele não vem pessoalmente me dogmatizar. Ele usa a internet, ele usa pessoas, ele tem várias fontes para lhe dogmatizar e ter colocado essa falta de dogmatização na sua mente. Esse falso ensinamento na sua mente, nós precisamos tirar. E que você seja dogmatizado, meu irmão, através da palavra de Deus, por homens de Deus. Se for pelo um pastor de Deus. Se for por uma igreja verdadeira que Deus tem, sua igreja verdadeira aqui na terra. Então a diferença, o problema não está na dogmatização. O problema está como eu estou sendo dogmatizado. Por homem, puramente por homem, ou esses homens estão me levando para a palavra de Deus. Se levando para a palavra de Deus, meu irmão, receba. Porque foi Deus que enviou. Porque assim está lá em Mateus 28, 20, 18 até o 20. Deus enviou o homem para ensinar a sua palavra. E o diabo também tem os homens, tem seus mensageiros para ensinar falsas verdades para as pessoas.
para você. Mas em nome de Jesus, eu creio que daqui para frente, meu irmão, que daqui para frente, minha irmã, você vai abrir o coração para receber a verdadeira dogmatização através, não importa que seja por pastor, que seja por homem, que seja por igreja, mas seja um pastor verdadeiro de Deus, que seja um homem de Deus, que seja uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira existe sim. Se olhe, procure na Bíblia, estude a Bíblia. Igreja que está de acordo com o padrão de Deus. Essa sim, nós devemos permitir, pela graça de Deus, ser dogmatizado, dogmatizada. Amém? Veja aqui, vou dar só umas características aqui para você da igreja verdadeira que você precisa ser dogmatizado, dogmatizada. Capítulo 12, melhor dizendo, o verso 17, fala assim, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão é irado contra o quê? Contra essa mulher. Quem é essa mulher? Mulher na Bíblia, aqui em profecia, é a igreja. E essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas outra passagem para fortalecer as características da igreja verdadeira. Apocalipse 14, do 1 ao 12. Se você ver aqui, você vai ver a descrição do grande engano que está nesse mundo. A besta, o falso profeta, o dragão. Aqueles vão receber a marca da besta. Mas não é nisso que nós devemos focar a nossa mente. A nossa mente, principalmente, nós devemos focar o quê? No antídoto, ou seja, nas características da igreja, que ela dá o antídoto, a fórmula de você não ser selado com esse engano, de você não ser dogmatizado por esse engano. E qual é esse antídoto, Paulo? Quando você chega no verso 12 de Apocalipse 14, verso 12, fala aqui, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então aqui é a igreja de Deus. Aqui é o povo de Deus. E é esse povo que Deus orientou lá por discípulo. Ide a todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco até a consumação do século. A igreja que guarda os mandamentos de Deus por amor. A igreja que recebeu a graça de Deus, restauradora. Aquela graça que veio para restaurar a imagem e semelhança de Deus. Aquela graça que veio para lhe transformar, para nos transformar. Sim, essa dogmatização nós devemos aceitar. Então que Deus te abençoe. Essa é as características, uma das características da igreja verdadeira. Meu irmão, se alguém falar para você que você foi dogmatizado por homens, por pastores ou por uma igreja, meu irmão, não se envergonhe, diga eu sou mesmo. Mas devolva a pergunta para ele. Pergunte para ele, e você foi dogmatizado por quem? Eu fui dogmatizado para receber a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. E eu estou vendo que você foi dogmatizado para rejeitar a palavra de Deus, para rejeitar os mensageiros de Deus, para rejeitar a igreja de Deus, para rejeitar os homens de Deus. E dessa forma, meu irmão, quando a gente rejeita os homens de Deus, a igreja de Deus, ensinamento de pastores de Deus,
Então nós estamos recebendo o que? A dogmatização do inimigo, do próprio Satanás, através dos seus mensageiros, porque ele usa o mesmo método de Deus. Ele não vem ensinar pessoalmente, mas ele tem muitos discípulos seus para ensinar erradamente as verdades bíblicas e até palavras filosóficas erradas na mente de tantas as pessoas, de ensinar essas mentiras que a pessoa não pode ser dogmatizada. Eu quero, para confirmar essa passagem aqui em Coríntios, para a gente fechar esse assunto, certo? Aqui em Coríntios, capítulo 11. Coríntios 11, verso 14. 2 Coríntios 11, verso 14. Veja aqui para você ficar esperto. Para mim ficar esperto com esse negócio que o homem não pode ser dogmatizado ou ensinado. Capítulo 11, verso 14 de 2 Coríntios. Capítulo 14 fala assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele usa as pessoas, assim como Jesus pode usar o seu discípulo, pode usar um homem de Deus, pode usar um pastor de Deus. Como Deus usa a sua igreja, o diabo também, ele usa pessoas. Veja, fala, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele usa. Assim como ele usou a serpente, ele não vai usar a serpente, ele vai usar pessoas. Ele usa pessoas. E o verso 15 fala assim, ó. Não é muito porque os seus próprios ministros, ou seja, o diabo tem ministro, se transformem em ministro de justiça, a fim de lhe será conforme as suas obras. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu que o diabo tem ministro, que o diabo tem apóstolo, que o diabo tem os seus homens, o diabo tem os seus pastores, o diabo também tem sua igreja? Então não há problema nenhum em dogmatização. O problema está, como eu estou sendo dogmatizado? Estou sendo dogmatizado por Deus ou pelo diabo? Pelos homens de Deus ou pelos ministros mensageiros do diabo? Estou sendo dogmatizado pela igreja de Deus ou pela sinagoga de Satanás, como diz lá em Apocalipse? Meu irmão, que você aprenda, não só aprenda na palavra de Deus, mas abra o seu coração para ser dogmatizado por homens de Deus. Agora reflita na palavra de Deus. Não é qualquer ensinamento que a pessoa pode ouvir e guardar no coração. Paulo falou que a igreja, os bereanos, era bem mais nobre, bem mais feliz, porque além de Paulo pregar, dogmatizar a igreja, eles iam lá investigar para ver se o que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra de Deus. E essa deve ser a cautela nossa. Não é dizer que nós não devemos ser dogmatizados. Devemos sim. Agora devemos pesquisar se essa igreja está dogmatizando com a doutrina do inimigo, com a filosofia do inimigo, ou essa igreja está dogmatizando com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus. Aí sim nós devemos aceitar. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você abra o coração para a verdadeira dogmatização. Em nome de Jesus. Amém.